Olá pessoal, tudo bem? Então, eu estava dando uma olhada em algumas aulas do meu curso Tudo sobre Química Analítica e, enfim, uma das aulas lá eu resolvo um exercício. Esse exercício especificamente ele está presente no Harris. Não sei se vocês conhecem, mas o Daniel Harris é esse livro aqui, Análise Química Quantitativa. Essa é a 8ª edição, temos uma edição mais nova. É um livro muito bom para se aprender Química Analítica e Introdução à Análise Instrumental. Fica a recomendação, caso você queira alguma outra sugestão além do SCUG, por exemplo. Bom, lá tem um exercício bem interessante, onde ele mostra como que a análise gravimétrica, cálculos de gravimetria, cálculos de estequiometria básica, ajudaram Marie Curie, por exemplo, a determinar a massa atômica de um dos elementos que ela descobriu, que foi o rádio. Então eu resolvi compartilhar esse exercício com vocês, como eu falei, está presente no Harris, no capítulo de gravimetria, mas vamos resolver juntos. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Universidade da Química e como falei, esse vídeo vai ser uma aula, uma aula de aplicação de estequiometria. Antes de começar a discutir o exercício propriamente dito, vamos lá, 3 avisos para vocês. O primeiro, se vocês quiserem comprar o Harris, Análise Química Quantitativa, acharam interessante essa indicação, aqui embaixo vai ter o link para que você compre na Amazon, caso tenha interesse. Além disso, esse vídeo está sendo gravado no dia 14 de maio de 2021 e a partir de amanhã, a partir do dia 15 de maio até o dia 21 de maio, teremos aberta a possibilidade de fazer a assinatura full dos cursos da Universidade da Química. Então, durante essa semana, teremos a disponibilidade de assinar todos os cursos em um pacote único durante um ano com mais de 50% de desconto. É só clicar no link aqui embaixo lá para a plataforma de cursos da Universidade da Química. E terceiro, segunda-feira, dia 17, teremos uma UDQ entrevista com o professor Murilo Cabral. Ele vai falar um pouco sobre panificação. Na verdade, ele vai falar sobre a produção de pães do ponto de vista químico. Já foi gravada a entrevista, mas vocês podem interagir via chat. É uma entrevista bem legal, então segunda-feira, às 19 horas. Se você estiver assistindo esse vídeo posteriormente, bom, a entrevista vai ficar gravada, não tem problema nenhum. Bom, deixa de papo e vamos lá. Pessoal, o exercício é esse daqui. Como parte de seu trabalho de doutorado, Marie Curie determinou a massa atômica do rádio, um novo elemento que ela havia descoberto. Ela sabia que o rádio pertencia à família do elemento bário e que, por isso, a fórmula do cloreto de rádio seria RaCl2, como é a fórmula de qualquer cloreto de um metal alcalino terroso. Em um experimento, 0,09192 gramas de RaCl2 puro foram dissolvidos e tratados com excesso de AgNO3 para precipitar 0,08890 gramas de AgCl. Quantos mols de cloreto estão presentes na amostra do RaCl2? E a partir dessa análise determine a massa atômica do rádio. Então, ela já sabia, principalmente ali por uma questão de estequiometria, que a fórmula do rádio, do cloreto de rádio, seria RaCl2. Então, tendo esse cloreto de rádio, quando dissolvido em água e liberando o Cl-, ele entraria em contato com o Ag+ adicionado e iria precipitar cloreto de prata. E aí, a partir da massa do cloreto de prata precipitado, seria possível determinar a massa atômica do rádio, um elemento até então não conhecido. E aí vamos tentar ver, utilizando esses dados, como que ela chegou ao valor da massa atômica do rádio. E aqui fica mais uma dica, para quem não sabe, mas acredito que vocês já saibam, a Netflix lançou há pouco tempo um filme sobre a Marie Curie, uma cinebiografia, o Radioatividade. É um filme bem interessante, eu fiz algumas críticas sobre esse filme num vídeo anterior, vou deixar no final desse vídeo como indicação, vocês podem dar uma olhada lá. Mas independentemente de pelo menos eu ter gostado ou não do filme, vale a pena vocês darem uma olhada, quem tem Netflix, obviamente. Mas deixa de papo e vamos lá, vamos determinar a massa atômica do rádio. Bom, como eu tenho 0,08890 gramas de AgCl2 de cloreto de prata, eu consigo determinar o número de mols de cloreto de prata simplesmente dividindo pela massa molar. Então, se eu pego 0,08890 e divido pela massa de 1 mol de AgCl, 143,321, eu tenho o número de mols de AgCl. Por que isso é importante?
Nós vamos pensar, como que eu formo o AgCl? Eu preciso de Ag+, preciso de cloreto e formo AgCl. Esse é um tipo de reação que tem estequiometria 1 para 1. O mol de Ag+, reage com o mol de cloreto para formar o mol de AgCl. Se eu descubro o número de mols de AgCl, eu descubro o número de mols de cloreto. E por que o número de mols de cloreto é importante? Pela sua origem. Da onde que veio o cloreto que precipitou os íons prata na forma de cloreto de prata? Esses íons cloreto vieram do RaCl2. A única fonte foi o RaCl2 e ele estava puro. Então, a única fonte de cloreto vem do RaCl2. Se eu descobrir o número de mols de cloreto, eu consigo correlacioná-lo com o número de mols de RaCl2, que, por sua vez, me possibilita correlacionar com o número de mols de rádio. Bom, então vamos avançar um pouquinho. Se eu tenho, portanto, o número de mols de AgCl, 6,2029 vezes 10 a menos 4, eu sei o número de mols de cloreto, que é 6,2029 vezes 10 a menos 4. Beleza? Ora, qual é a relação entre o número de mols de cloreto e RaCl2? Bom, o cloreto veio do RaCl2. Então a reação foi formação de Ra+, mais 2Cl-. Percebam que é uma estequiometria diferente agora entre cloreto e sal. É uma estequiometria de 2 para 1. Então, o número de mols do sal do RaCl2 é metade do número de mols de cloreto. Eu também consigo determinar uma outra coisa interessante aqui. O número de mols do rádio é o mesmo número de mols do RaCl2. Então, o número de mols do rádio também é metade do número de mols de cloreto. Se eu tenho 6,2029 vezes 10 a menos 4 mol de cloreto, a partir daqui eu consigo determinar o número de mols de RaCl2 e o número de mols de rádio, consequentemente. Aqui é rádio 2+, tá? Eu acabei colocando só um mais. Se eu pego então esse número e divido por 2, porque o número de mols de cloreto é metade, o número de mols de RaCl2 e também o número de mols de rádio vai ser 3,1014 vezes 10 a menos 4. Eu acho que até aqui todo mundo entendeu, né? Então, o número de mols de rádio 2+, é metade do número de mols de cloreto. E também é o número de mols de RaCl2. O que nós sabemos? Nós sabemos que, para esse número de mols de RaCl2, 3,1014 vezes 10 a menos 4 mol de RaCl2 estão relacionados a exatamente 0,9192 gramas de RaCl2. Por quê? Porque essa foi a massa da amostra que foi dissolvida e estamos garantindo que é uma amostra pura. Bom, qual seria então a massa de 1 mol de RaCl2? Basta fazer uma estequiometria. Então, essa quantidade de mols está relacionada a essa massa, 1 mol vai estar relacionado à massa de 1 mol. E a massa de 1 mol é 296,38 gramas. Essa seria a massa para 1 mol de RaCl2. E aí, a massa molar do RaCl2 tem a contribuição da massa atômica do rádio e da massa atômica do cloreto. Ou massa fórmula, se preferirem, né? No caso do RaCl2. Vai ser, então, a massa de 1 mol de rádio mais a massa de 2 mols do cloreto. Bom, a massa do cloreto já era uma massa conhecida, então é 2 vezes 35,453. Esse somatório vai dar a massa molar total, a massa molar do RaCl2, 296,38. Se eu sei a massa do cloreto, a minha incógnita é apenas a massa molar do rádio. Bom, a partir daqui, só fazer essa diferença, a massa molar do rádio vai ser 225,5 gramas por mol. Então percebam, a partir de um cálculo simples de gravimetria e de estequiometria básica, a Marie Curie foi capaz de determinar a massa de 1 mol do elemento que ela acabou de descobrir, a massa molar do rádio. Então essa daqui é uma conta bem interessante, não é exatamente esse o valor que é apresentado nas tabelas. Se pegarmos uma tabela, por exemplo, como essa minha, procurarmos o rádio, a massa apresentada é 226. Isso porque, para os elementos radioativos, é representada apenas a massa do isótopo mais estável. Como aqui ela não estava exatamente com o isótopo mais estável, né? Não era uma substância com um único tipo de isótopo, era uma mistura, era uma média, no final da história, esse valor de 225,5 é um valor muito bom, né? Seria uma espécie ali de representação da média ponderada. Eu não sei vocês, pessoal, mas eu achei esse exercício bem interessante, mostrando que
Com métodos simples seria possível determinarmos coisas bem legais, como por exemplo a massa de um mol de uma substância nem conhecida ainda. Galera, se gostaram desse vídeo, por favor, deem o seu like. Se você não gostou, também não tem problema, deem o seu dislike. Compartilhe esse vídeo, tá? Indique para o seu professor, para o seu amigo, para o seu coleguinha, para alguém curioso na área de química, para alguém que assistiu, por exemplo, o filme Radioatividade. Aliás, se você conhecer alguém que assistiu o filme Radioatividade, ou mesmo você, e não viu os meus comentários, aqui, quando finalizar o vídeo, nas indicações vai aparecer o link para o vídeo onde eu faço os comentários do filme Radioatividade. É só você clicar, tá? Aqui no final mesmo, clica nele e assista lá meus comentários, beleza? Se você quiser fazer a assinatura full dos cursos de Universidade da Química, não perca tempo. A partir do dia 15 de maio de 2021 até o dia 21 de maio estará disponível a possibilidade dessa assinatura. É só ir direto lá na página da plataforma da Universidade da Química. Beleza, galera? Valeu então e até o próximo vídeo.